Queridos, vamos então abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. E vamos ouvir a leitura do verso 1 ao verso 10. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, há vários motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu a respeito desse assunto aqui na carta aos Romanos. Devemos lembrar que Roma era a sede do império, era a capital do império. Era em Roma que estava o imperador, na época de Paulo, Nero. Os cristãos em todo o império romano, e especialmente na cidade de Roma, eles sofriam duas tentações. Primeiro, uma externa, que era uma crítica dos pagãos ao cristianismo. Os pagãos diziam que os cristãos eram maus cidadãos, porque eles diziam que somente Jesus era Senhor. A palavra Senhor, Kyrios, era usada para o imperador. Ele era o Senhor. E ele, depois de um tempo, ele passa a ser considerado como filho dos deuses e requerer adoração. Imagens do imperador estavam espalhadas em templos nas principais cidades das províncias ocupadas pelo Império Romano, e era exigido de todos os cidadãos e daqueles que faziam parte de outras nações subjugadas pelo Império Romano que adorassem a imagem do imperador. Os cristãos, boa parte deles, preferiam morrer a adorar o imperador, porque diziam que só há um Kyrios, só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Na mente pagã não havia separação entre Estado e religião, como nós temos, por exemplo, no Brasil. Então, na hora que você diz que o imperador, que você não vai se curvar diante do imperador, na mente pagã, isso significa que você é um mau cidadão, insubmisso e revoltado. Então, havia críticas do Império Romano, ou no Império Romano, contra os cristãos de que eles eram maus cidadãos. A segunda tentação era interna. Os cristãos podiam ser tentados a desobedecer às autoridades porque elas eram pagãs, porque elas eram idólatras, elas eram corruptas. Nero, por exemplo, que era o imperador na época em que Paulo escreveu essa carta, as fontes históricas que nós temos sobre ele, são especialmente dois historiadores romanos que nos narram a história de Nero, o descrevem como um tirano cruel. Matou a mãe, matou um irmão, e teria incendiado a cidade de Roma, porque queria construir uma capital em homenagem a si mesmo, que tivesse o seu nome, talvez Nerópolis. Por isso mandou tocar fogo em Roma. E o que aconteceu? Ele precisava achar um culpado para o incêndio de Roma, quando começaram a aparecer suspeitas de que foi ele que incendiou a própria cidade. E ele então colocou a culpa nos cristãos, e foi quando começou a primeira grande perseguição contra os cristãos, porque eles eram uma presa fácil
porque já havia ou já tinham a fama de serem maus cidadãos, porque não se curvariam diante de César. E foi nessa perseguição que Paulo foi preso, aliás, foi nessa época que Paulo foi preso e mandado matar pelo próprio Nério no ano 67, na Via Ápia, em Roma, decapitado. Então era uma situação de um governo déspota, cruel, imoral, e os cristãos poderiam ser tentados a desobedecer. Paulo, então, isso aqui, antes da sua morte, naturalmente, nós não temos certeza, mas talvez uns 6, 7 anos antes de morrer, por mão dessa própria autoridade que ele recomenda, ele escreve o que ele escreveu aqui, aos cristãos que moravam em Roma, com o objetivo de ensiná-los que ser um bom cristão não significa ser um mau cidadão. Mas, na verdade, os cristãos deveriam ser exemplo em todo lugar e honrar a Deus através da honra às autoridades constituídas. Eu quero com vocês, então, em primeiro lugar, entender o que é que Paulo está dizendo aqui no verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, e depois ver os 5 argumentos que ele traz no texto para que nós nos sujeitemos às autoridades. Primeiro, o que é que ele quer dizer no verso 1 com todo homem esteja sujeito às autoridades superiores? A palavra estar sujeito, ou o verbo estar sujeito, é uma palavra que aparece com muita frequência no Novo Testamento e sempre relacionada com as autoridades que Deus colocou em nossa vida, na igreja, no casamento, na família. Então não tem nenhuma novidade. É a ideia de estar submisso, estar debaixo do governo, acatar e reconhecer o poder que vem ou que existe nessas funções. E aqui Paulo escreveu de uma maneira na língua grega que pressupõe que essa submissão é voluntária. Uma tradução possível seria que todo homem se submeta a si mesmo às autoridades superiores, ou seja, a ideia de voluntariado, que essa submissão tem que ser algo voluntário, seja consciente, que nós o façamos por dever de consciência. E quando ele diz todo homem aqui, é cada pessoa sem nenhuma exceção. As autoridades superiores, nós já dissemos, eram as autoridades civis. O sistema de governo do Império Romano era baseado em 3 ou 4 pilares. Havia o governo central em Roma, cuja cabeça era o imperador. Depois havia os governos provinciais, com governadores designados pelo imperador, às vezes pelo Senado romano. Havia o sistema militar de Roma, a máquina militar de Roma, que impunha essa autoridade. Era uma máquina muito eficiente, o exército romano era numeroso, muito capaz, e para a época tinha a tecnologia do o estado da arte da tecnologia militar naquela época. E por último, o sistema de taxação, ou de pagamento de impostos e de tributos. Eram os 4 níveis do governo. O último era exatamente esse, para fazer com que funcionasse o governo. Como o seu império era muito grande, o Império Romano, como era muito grande a extensão, o Império Romano, então, designava os chamados publicanos ou cobradores de impostos, dos quais nós conhecemos alguns do Novo Testamento. O mais famoso é Mateus, e tinha também o Zaqueu que subiu lá na árvore, não é? Eles eram odiados, mas pelo povo, porque eram escolhidos pelo Império Romano, ou nomeados pelo Império Romano, para cobrar imposto de todos eles. Então era esse o sistema. E o que Paulo está dizendo, quando ele diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, é que reconheça as leis, que reconheçam a autoridade dessas pessoas nos cargos que elas ocupam e que paguem os impostos e obedeçam às suas orientações. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, é evidente que Paulo está dando uma ordem geral. Há ocasiões que demandam uma desobediência civil. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. O próprio Paulo, ele era capaz de desobedecer às autoridades civis quando estas autoridades o obrigavam a ir contra a lei de Deus. Quando, por exemplo, elas mandavam que Paulo se calasse e que Paulo não pregasse o Evangelho. Paulo não obedeceria essa ordem que viria de cima e ele continuaria a pregar em desobediência ao governo. No Antigo Testamento temos vários exemplos de
pessoas que desobedeceram às autoridades porque elas estavam exigindo alguma coisa contrária à consciência e contrária à verdade e ao que era correto. Nós temos, por exemplo, as parteiras lá no Egito, que se recusaram a matar todos os primogênitos dos judeus. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1. O faraó deu a ordem, mas as parteiras desobedeceram e salvaram os meninos hebreus, entre eles Moisés, que depois se tornou o grande libertador. Nabucodonosor mandou que Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrassem diante de uma estátua dele e adorassem ao som da música, e os três disseram: o Senhor pode nos lançar na fornalha ardente, mas nós não nos curvaremos diante da imagem que o Senhor fez. Desobedeceram a ordem do rei. Então a própria Bíblia está cheia de exemplos. Me ocorre outro agora. A rainha Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus no tempo do profeta Elias, mas um homem chamado Obadias escondeu centenas desses profetas numa gruta e os alimentava, desobedecendo a ordem da rainha. Nós temos exemplos na história da igreja. Por exemplo, quando debaixo do nazismo se determinou matar os judeus, muitos cristãos abrigaram e protegeram os judeus em suas casas, contrariando as ordens do governo nazista, que queria eliminar os judeus. Ou seja, quando Paulo está dizendo aqui que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ele está passando a regra geral. Mas há ocasiões em que nós somos chamados a obedecer a Deus antes do que os homens. E antes de você decidir que está diante de uma dessa ocasião, você tem que orar bem, você tem que pensar bem, para que você não se encontre, na verdade, desobedecendo ao próprio Deus, simplesmente porque você interpreta aquela situação como sendo alguma coisa que não vem dele. Nesse caso, é sempre bom conversar e pedir orientação. Vamos ver os 5 argumentos do apóstolo Paulo aqui, para que nós nos sujeitemos às autoridades superiores que Deus colocou em nossa vida. A primeira está aí no verso 1. Depois de dizer que todo homem esteja sujeito às autoridades, ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Toda autoridade procede de Deus, diz o apóstolo Paulo. Por isso, você deve obedecê-las, porque ao obedecer à autoridade, você está obedecendo aquele que as instituiu, que é Deus. Toda autoridade humana é delegada. Nós, como seres humanos, não temos autoridade em nós para nos sobrepor aos nossos semelhantes. Nós somos todos iguais. A autoridade que nós exercemos por força de um cargo público, por força de ser pai de família, por força de ser um presbítero, de ser um pastor, por força de ser marido, é autoridade delegada, ela não é intrínseca. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que o marido deve governar a sua casa, não está dizendo que o homem é melhor do que a mulher e que a mulher é inferior. Quando diz que os pais devem governar os seus filhos, não está dizendo que os pais são melhores do que os filhos. Quando diz que nós devemos obedecer ao governo, não está dizendo que o presidente da República ou a presidente da República, os deputados, os senadores, os que estão em autoridade, os juízes, eles são melhores do que nós. Não. Eles têm uma autoridade delegada que foi dada por Deus para manter a sociedade caminhando bem, para que o bem comum e social seja obtido, para que haja ordem, para que nós possamos viver em comunhão, viver em sociedade, ganhar o nosso pão, trabalhar. Por isso Deus instituiu autoridades. Toda autoridade procede de Deus, porque só Ele tem autoridade absoluta. Por isso que nós, em última análise, sempre obedeceremos somente a Deus. Obedeceremos às autoridades enquanto elas estiverem nos solicitando, pedindo e determinando aquilo que é justo e reto. Mas quando elas pedem alguma coisa que é contrária à palavra de Deus e ao querer de Deus, nós então temos liberdade diante de Deus para desobedecê-las e, é claro, precisamos estar prontos a arcar com a desobediência, com o preço, a consequência da desobediência civil. Mas essa é a razão principal pela qual nós devemos obedecer às autoridades. Foram estabelecidas por Deus, tanto para a ordem, sossego e bem social, e atenção,
Às vezes Deus coloca governos para juízo e julgamento. Quando Deus coloca bons governantes, é que Ele quer abençoar uma nação. Quando Ele coloca maus governantes, às vezes Ele quer realmente castigar e punir. E colocar o seu povo debaixo de um período de provação, um período de sofrimento e de purificação, como a história da igreja nos mostra. Segunda razão pela qual nós temos que obedecer à autoridade, Paulo nos diz no verso 2: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E no verso 5 ele diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. No verso 5 fica claro que a punição é alguma coisa que nós devemos temer. E essa é a segunda razão que Paulo nos dá, tanto no verso 2 quanto no 5, que é o temor da punição. A gente deve obedecer à autoridade porque vem de Deus e também porque nós tememos que elas nos punam, que elas nos castiguem. Porque há consequência para a rebelião contra a autoridade. É rebelar-se contra Deus, quando nós desobedecemos às leis vigentes, quando nós nos recusamos a pagar impostos, quando nós atentamos contra as suas vidas, nós estamos, na verdade, nos rebelando contra a autoridade de Deus, como diz o verso 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você pensar nisso, toda vez que você estiver desobedecendo ou quebrando uma lei, qualquer que seja a lei, que na verdade você está desobedecendo a Deus, você deveria temer, porque toda a autoridade vem dele. E diz Paulo, você atrai sobre si a condenação. Final do verso 2. A condenação aqui não é a condenação eterna, mas a punição temporal, castigos que Deus nos coloca. Você ultrapassou o limite de velocidade, você vai ser condenado pela autoridade. É Deus que está lhe multando, pode saber disso. Ele pode estar usando um guarda que nem acredita em Deus, não é? Mas ele está lhe trazendo a punição, não é? Lhe trazendo a punição. Se você desobedece ou se você sonega um imposto e o leão vem, não é? O leão vem e lhe abocanha uma multa e lhe chama para você prestar explicações, você tem que pagar um monte de coisa. Não é o fiscal que está fazendo isso, não. Deus está usando o fiscal para aplicar a você a penalidade da sua desobediência. Então temos que lembrar disso. Deus usa as autoridades para punir a desobediência. Por isso nós devemos obedecê-las por temor da condenação, porque o próprio Deus é que está por detrás delas. Há uma pergunta aqui que às vezes algumas pessoas fazem sobre um episódio que aconteceu durante o período do nazismo. Na iminência da perseguição e da morte de judeus e de cristãos, um grupo de pastores, um grupo de resistência contra Hitler se organizou para matá-lo. E um famoso pastor chamado Bonhoeffer participou do complô para matar Hitler. A pergunta é: seria válido, diante do monstro que foi Adolf Hitler, planejar e atentar contra a vida dele, sabendo que ele seria capaz de matar judeus e cristãos? Essa é uma pergunta extremamente delicada, não é verdade? Mas eu acredito que o cristão, a ideia de um cristão participar de um complô para assassinar, mesmo que seja o líder mais cruel que tenha aparecido na história recente do Ocidente, ainda assim me parece que é uma coisa que vai contrário ao que está escrito aqui. Por outro lado, nós devemos lembrar que isso não nos ensina a ser passivos. Isso não nos ensina a ser passivos, como eu quero mostrar daqui a pouco. Terceira razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós devemos obedecer à autoridade é por causa do propósito com que Deus a estabeleceu. Ele diz no verso 3 e 4 que a autoridade, primeiro, é ministro de Deus para o bem. Veja aí no verso 3. O magistrado não é para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás o louvor dela, visto que é ministro de Deus para o teu bem. É muito interessante que a palavra ministro aqui é mesma palavra para diácono. Nós temos os diáconos na nossa igreja.
e eles trabalham no serviço, eles servem a igreja. A mesma palavra que a Bíblia usa para se referir aos diáconos na igreja é a mesma palavra que é usada aqui para se referir aos governantes. Eles são diáconos de Deus para o bem da sociedade, são ministros de Deus, foram instituídos por Ele para fazer o bem na sociedade. Segunda coisa que Paulo diz aqui, ainda dentro dos versos 3 e 4, que ele é também, a mesma palavra, ministro de Deus contra o mal. Aí no verso 4, não é sem motivo que traz a espada. Se você fizer o mal, tema, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, outra vez a palavra diácono, vingador para castigar o que pratica o mal. Essa é a terceira razão que nós temos para nos submeter à autoridade, porque são diáconos, ministros de Deus para promover o bem, elogiar o cidadão de bem e punir e vingar o malfeitor. E a terceira coisa que ele nos diz aqui, no verso 6, veja só: por esse motivo vocês também pagam tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Já que a palavra ministro é outra palavra, não é mais a palavra diácono, mas a palavra leiturgos. O leiturgos era uma palavra que significava, ou era usada para alguém que introduzia ou conduzia um culto, um serviço, uma reunião, enfim, alguém que liderava um encontro, alguma coisa dessa natureza. A autoridade é chamada de diácono e de liturgos. O liturgos, para nós, é quem dirige o culto. Hoje foi o presbítero Jefferson, ele é o liturgos, é o nome que nós dizemos, ele está dirigindo o culto. É a mesma palavra que está sendo usada aqui para se referir às autoridades. Elas são diáconos, elas são liturgos de Deus, no caso, para o bem social, para a execução daquilo que é bom. Infelizmente, eu sei que vocês estão perguntando, e com razão. Se não estivesse perguntando, eu até estranharia. As pessoas vão perguntar: mas tudo bem, e quando esses diáconos e quando esses liturgos de Deus para o bem da sociedade, eles não cumprem o seu papel dado por Deus? E é aqui que os evangélicos e os cristãos historicamente se dividem. O que fazer debaixo de um governo corrupto? O que fazer diante de um governo déspota, cruel, cheio de escândalos, que consome o dinheiro público, que aparelha Estado, que escândalo após escândalo de corrupção, que não administra bem a coisa pública? Há várias linhas. Há os completamente pacifistas que dizem que Romanos 13 tem que ser lido de maneira radical e que não permite qualquer revolta contra a autoridade, mesmo que ela esteja errada. Certamente não é isso que Paulo está dizendo, porque nós vimos que há outros exemplos, outras partes da Bíblia, que mostram momentos em que o povo de Deus não se submeteu a governos que exigiam contra a sua consciência. Outros vão para o outro lado e defendem, inclusive, guerra armada. Não faz muito tempo eu me deparei com uma notícia de que algumas igrejas na Europa contribuíam financeiramente para o aparelhamento militar dos grupos de guerrilha aqui na América do Sul, que estavam querendo subverter governos através da revolução e instalar essa visão comunista e socialista. Então, igrejas da Europa financiando grupos terroristas aqui na América do Sul. Então, são cristãos que acham que a maneira de fazer o bem social é derrubando o governo através da luta armada. A teologia da libertação, que nasceu no meio dos evangélicos e depois foi adotada pela Igreja Católica, na sua forma mais radical, ela defende a luta de classes e a tomada do poder. E algumas igrejas seguem nessa direção. Mas a resposta que tem sido dada pela ala reformada da igreja, historicamente, é aquela que segue o pensamento de Calvino, mais ou menos. João Calvino diz que diante da autoridade que não cumpre o seu papel dado por Deus, a igreja deve primeiro instruir os crentes nos seus deveres. Instruir a igreja para que cada cristão faça o seu papel de cidadão. Segundo, protestar. Orar pelas autoridades e protestar, usar os canais legais, usar os caminhos corretos para se protestar. Na época de Calvino não havia democracia ainda era reinado. E se
Calvino vivesse hoje, eu tenho certeza que ele diria: não a rebeldia civil se levantar em armas contra o exército, contra o governo, mas com certeza a desobediência quando esse governo exigir de nós o que não se deve. E você hoje tem a opção do voto para fazer o que você considera correto. Pena é quando todas as opções deixam a desejar. Pena é isso. Mas vai chegar um momento, pode chegar um momento, em que nós seremos chamados a decidir entre obedecer a Deus e obedecer ao governo. Suponha, por exemplo, que essa lei da homofobia passe. Se ela passar como está, ela está dizendo que se você disser em público, se eu colocar no meu Facebook, homossexualismo é pecado, eu posso ser preso. Se eu pregar fora do âmbito da igreja, se eu pregar em praça pública, ou se eu disser num meio de comunicação, qualquer coisa contra o homossexualismo, eu serei processado por isso, você vai ser processado por isso. A pergunta é: vamos parar de dizer diante de uma lei dessa? De repente a igreja vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou obedecer à lei da mordaça, uma lei injusta que tira a liberdade de expressão. O propósito da autoridade é fazer o bem, é ministro de Deus para o bem e para punir o mal. Infelizmente, nem sempre elas fazem isso, mas nós devemos orar por elas, usar todos os meios possíveis para protestar e, se for necessário, uma desobediência civil em termos como este que eu falei e outros. Quarta razão dada por Paulo, pela qual nós devemos obedecer às autoridades: dever de consciência, versos 5 e 6. Ele diz: é necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. O dever de consciência é uma razão superior ao medo da punição, não é verdade? O dever de consciência consiste em reconhecermos a autoridade como sendo estabelecida por Deus. Por dever de consciência, por causa da nossa consciência como cristãos, porque amamos a Deus e tememos a Deus, nós iremos respeitar a autoridade, as leis e o pagamento de tributos. Essa é a razão, aliás, pela qual nós pagamos tributo, diz o apóstolo Paulo aí no verso 6. Note que Deus não chama de doação, viu aí? Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço. Ele diz pagar. E no verso 7 ele diz: pagai a todos o que é devido. Deus não trata os impostos como uma doação que a gente está fazendo, mas uma dívida. Nós temos que pagar impostos por dever de consciência, porque eles ministram o bem social, porque é preciso para levar avante o Estado e as suas necessidades. Como eu disse, há sempre impostos injustos e governantes corruptos, mas nosso dever é pagar esses tributos, denunciar e protestar, dentro das possibilidades, mas dar exemplo como cristãos que obedecem à palavra de Deus. A última razão de Paulo é que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. Verso 7, pagai a todos o que é devido, no caso do governo, os impostos e tributos, respeito e honra. E no verso 8 ele continua: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não é só o governo, não, a regra é essa: não fique devendo nada a ninguém, cumpra suas obrigações. Se é o governo, pague imposto, e se é aos outros, o que é que eu devo aos outros? Verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que ele quer dizer é o seguinte: é que amor é uma dívida constante entre nós, eterna. Sempre estaremos devendo amor uns aos outros, pois não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei. Queridos, o que é que nós podemos trazer de aplicação para nós aqui? Eu tenho algumas palavras de conclusão nessa noite. Primeiro, que a obediência às autoridades começa em casa. É em casa que os nossos filhos aprendem a se submeter à autoridade dos pais.
Para que eles aprendam isso, primeiro o pai tem que exercer a autoridade. O pai tem que exercer a autoridade, exercer de maneira amorosa, porém firme e clara. O filho tem que aprender que ele está debaixo da autoridade dos seus pais. É interessante que a confissão de fé da nossa igreja, quando pergunta o que é ensinado no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, diz que ali nos é ensinado a obedecer não somente à autoridade dos pais, mas a todas as autoridades que Deus coloca em nossa vida, mostrando com isso que esse mandamento, obedeça a seu pai e sua mãe, ele começa em casa, mas se expande para todas as áreas da vida. Crianças que crescem sem temer a autoridade, sem dever de consciência para com a autoridade, sem honrar e respeitar pai e mãe, eles serão alunos desobedientes, eles serão cidadãos desobedientes, eles serão pessoas sem governo e sem controle. Mas começa em casa, e aqui vem a minha palavra aos pais, sobre a maneira como estão criando os seus filhos. Segunda palavra que eu queria dizer aqui hoje é para quem nos visita. Eu diria que, em essência, nós estamos falando aqui do que é necessário para a salvação. Talvez você pergunte, qual é o centro do Evangelho? Ou qual a mensagem central da Bíblia e do Evangelho? É muito simples. É só isso aqui, que você pare de se rebelar contra Deus e você se submeta à autoridade de Deus. Só. Isso vale não somente para quem nos visita nessa noite, ainda não é crente em Jesus Cristo, mas vale para nós também. Quase todos os nossos problemas começam quando nós nos rebelamos contra o governo de Deus na nossa vida. Quer seja o seu governo direto pela sua palavra, quer seja através das autoridades que Ele colocou em nossa vida. O nosso chefe, o nosso patrão, autoridades constituídas, em todas as áreas da vida, as pessoas que Deus colocou para nos governar e nos liderar, quase todos os problemas começam quando nós somos rebeldes à autoridade de Deus. Você quer ser salvo? Eu quero dizer para você, ninguém vai ser salvo se não se submeter a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, à autoridade dEle, se curvar diante dEle, se você não quebrar esse orgulho e arrogância do seu coração, essa autonomia, essa independência que você quer de Deus, se você não se prostrar aos pés dEle, humilde e quebrado, você não entrará no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você tem que entrar quebrado, humilde, dizendo: Deus, eu sou um pecador, eu não tenho direito a nada, eu me sujeito à maneira e ao modo pelo qual o Senhor quer me salvar. E Deus já determinou o modo pelo qual Ele quer nos salvar. É mediante o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a isso que você tem que se submeter. Crer nele, aceitar e reconhecer que você precisa dessa salvação. E o que eu digo aos nossos amigos, eu digo a todos nós que nos professamos crentes: nós não entraremos no reino de Deus em estado de rebelião contra Ele. Mas se nós estivermos reconciliados com Ele, humildes e submissos ao seu governo. E a última palavra, meus irmãos, hoje é dia de eleição no nosso país. E tem gente nervosa, né? Muita gente nervosa com os resultados dessa eleição. Eu entendo a preocupação de todos, mas eu queria lembrar a essa altura que nós não somos como os demais, que não têm esperança. O nosso Deus está acima de todos os governos. Ele reina soberano, não há autoridade que não proceda dele. Ele levanta e ele derruba, de acordo com a vontade dele e o querer dele. A igreja não deve temer governos maus e ímpios. Nós sobrevivemos ao Império Romano, nós sobrevivemos a perseguições de governos ateus e materialistas em outras partes do mundo, na história recente da humanidade. Nós não precisamos temer, porque o nosso Deus governa. O que nós devemos fazer é confiar em Deus e continuar a servi-lo, qualquer que seja o governo que Ele já determinou para nós. Devemos viver para a sua glória, trabalhar, fazer o bem, ajudar, servir e pregar a sua palavra. E por fim lembremos que não vai ser aqui nesse mundo que a justiça vai reinar. Não.
mas somente na vinda do Rei justo, glorioso e verdadeiro, Jesus Cristo. Quando Ele vier estabelecer o seu reino de paz e de verdade, então nós conheceremos finalmente o que é um governo perfeito. Seremos dominados por Ele, governados por Ele, nos submeteremos a Ele e com Ele reinaremos para todo sempre. É esse Rei que nós aguardamos. Maranata, que Ele volte logo. Amém.